Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no nosso último vídeo nós falamos, num vídeo curto sobre views, que são as visões que a gente cria baseado em algumas consultas que são comuns, né, dentro de um banco de dados. E outra forma de você fazer uma busca, né, que ela se torne um processo mais rápido é utilizar o que a gente chama de índices, né, ou index. O sistema de gerenciamento de banco de dados, eles utilizam índices para tornar mais eficiente a recuperação de dados em um banco de dados. Tá? E esses índices, eles podem ser criados índices é, baseado a partir de uma coluna, tá? Ou até várias colunas, isso vai depender do tamanho do banco de dados que vocês têm. No nosso caso, nosso banco de dados ele é muito pequeno. Então, a gente não consegue verificar a eficácia de um índice criado nele, porque ele é muito pequeno. Se você fosse trabalhar com uma base de dados maior, com milhões de dados, tá? Aí essas diferenças que o índice faz, né, que ele é como se fosse um ponteiro, que ele aponta de forma mais rápida para o que você está procurando, né? Geralmente o DBA ele define isso, né? Ele define qual é a coluna que é mais buscada. Por exemplo, no nosso caso, seria o conceito bom, ou então o nome de cada hospital, né? Então o DBA que faz como é que eu vou dizer, que faz a escolha desse campo que ele precisa buscar. Então o índice ele serve para isso, ele funciona como, ele é uma estrutura de dados, né, em forma de ponteiro que ele agiliza uma determinada busca. Tá? Apesar de na nossa base de dados ela ser uma base pequena e a gente não conseguir verificar essa total, né, eficácia do índice, eu vou mostrar para vocês como se faz para que vocês apliquem em uma base maior. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, tá, é justamente lá no nosso SQLite Studio, tá? E nós vamos criar aqui um índice para o nosso vamos criar um índice aqui para a nossa tabela hospital, baseada no nome do hospital, que é o que a gente praticamente mais busca. Tá? Então eu vou criar aqui, né? Para criar um índice é muito simples, tá? Vocês vão lá em Create, vou botar aqui um Create Index, tá? Aqui vocês vão dar um nome para esse índice. No meu caso eu quero dar um nome para ele de OSP nome. Eu quero justamente que ele busque a coluna nome, tá, da tabela OSP, e vou chamar de IDX, que seria o index. Tá? On, né, o campo que eu quero que ele busque. Eu quero que ele vá na tabela hospital, né, e esse índice ele seja adicionado para a minha coluna nome hospital. E está pronto o índice, basta eu executar aqui, ele vai aqui criar o meu índice. Então basta eu ir lá em hospital, tá? E index, e eu vou estar com ele criado aqui, ó. Ele já vai adicionar esse índice. Eu posso criar o índice para cada coluna que eu tenho, tá? Por exemplo, eu vou copiar isso aqui, né? Para cada coluna em uma tabela. Não é legal você fazer para todas as colunas que você tem. O interessante é que você crie esses índices para uma ou outra tabela, para agilizar o processo. Tá? Senão ela não se torna tão rápido assim. Tá? Então eu escolhi a coluna nome justamente porque a gente busca muito por nome. Tá? Mas, por exemplo, se no nosso caso aqui, nossa tabela ela tem pouquíssimos dados. Se eu quisesse voltar aqui, por exemplo, criar um select asterisco from, vou buscar na minha tabela hospital, onde, por exemplo, o campo nome hospital, vou usar o like novamente, né? Tinha que usar outra coisa, o like, onde ele tem a letra A em qualquer posição. Vou selecionar aqui, tá? Dependendo, que ele levou 0,02 segundos. Tá? Dependendo da quantidade de itens, por exemplo, a gente poderia comparar. Eu vou excluir, né, eu vou só criar aqui, eu vou deletar esse nosso index da seguinte forma: drop, tá? Index
e o nome do index, que é OSP index, tá? Vou deletar ele aqui para a gente verificar. Aqui ele levou 0.02, né? Para executar. Executei aqui. E eu vou executar essa consulta novamente agora sem o index, para ver se ele vai dar algum resultado. Tá? Olha aqui, ó. Notem a diferença, né, com o index e sem o index. Então aqui ó, nós tivemos com o index 0.02 e sem o index 0.03. Eu vou criar o index novamente e vamos fazer o teste mais uma vez, para ver se ele vai resolver esse problema aqui de velocidade. Vou criar aqui novamente, tá? Criei, né? E vou executar novamente essa busca. Agora com índice. Ele voltou 0.03, tá? Mas notem que ele já tinha feito aqui. Agora vamos tentar de novo. Vamos excluir novamente o nosso index, tá? De novo. E vamos fazer a busca novamente, tá? 0.03. Tá? Então, o mais baixo que nós tivemos foi com a criação do index, né? Vamos criar o índice novamente e vamos executar novamente a mesma busca. 0.02 novamente, tá? Então notem, a gente tem um ganho, tá, de performance dentro do banco, tá? Apesar de ser bem pouquinho, é porque o nosso banco ele é muito pequeno, nós só temos 256 linhas. Eu achei que não ia dar nem a diferença entre uma e outra, tá? Mas mesmo assim, quando vocês estiverem trabalhando com a base de dados bem maior, tá? Essa diferençazinha que a gente viu aqui, ela faz uma grande diferença no final, tá? Então o índice ele serve para isso, ele serve justamente para que você consiga buscar um determinado dado de forma mais rápida, tá? Então, por enquanto, pessoal, seria isso. Muito obrigado. Quem chegou até aqui, parabéns, obrigado pela paciência, tá? E no nosso próximo módulo, nós vamos utilizar, né, o nosso banco de dados que nós criamos, tá? Esse modelo de banco de dados, não aquele que a gente tem ali, tá? Mas nós vamos utilizar esse modelo de banco de dados para criar o nosso sisteminha hospitalar, tá? Então eu aguardo todos vocês no nosso próximo módulo. Muito obrigado mesmo e até o próximo.